Graça e paz, igreja. Bom dia, amém? Friozinho bom, né? Abençoado, aleluia. Irmãos, queria falar com vocês sobre uma coisa ruim, mas que Deus ensina a gente a lidar com isso, com o sofrimento. E nós conseguimos superar, nós temos esperança de como superar o sofrimento aqui na terra por meio da piedade, da forma cristã que o Senhor Jesus nos ensinou e que a Bíblia compartilha conosco. A Bíblia nunca vai negar o sofrimento. Aliás, quando você olhar lá de Gênesis até Apocalipse, ele está presente. E também ela reprova qualquer tipo de louvor ou exaltação ao sofrimento. Ela não estimula isso. E de onde a gente tira o bom ânimo para continuar seguindo em frente? Como é que a gente faz para seguir em frente? E aí, em síntese, eu posso dizer para vocês que o bom ânimo do cristão procede das Escrituras, da palavra do Senhor. A Bíblia não nega, a Bíblia não ensina você a negar o seu sofrimento. Sabe aquilo? Não, está tudo bem, diga que está tudo bem. Não, a Bíblia não ensina você a falar isso não. Esse pensamento positivista ela não ensina. O sofrimento ele é bíblico. Se vocês olharem os Salmos 42, 43, vai estar lá escrito: as origens do sofrimento, elas são terrenas. O pecado amaldiçoou a terra, e está aí, vocês estão vendo. Pode ser também, além de ser terreno, é diabólico. O diabo pode fazer a gente sofrer, e é triste. Pode ser também autoimposto, você se auto-infligir o sofrimento, ou até mesmo a combinação disso tudo junto. O diabo, a própria natureza já faz você sofrer, aí o diabo dá um empurrãozinho para lascar um pouco mais, e para piorar você ainda, não, deixa eu piorar um pouquinho, eu vou me auto-infligir aqui. Aí você se arrebenta de vez. É assim que o mundo caminha. A vida já é sofrida, com lutas diárias, mas muitos estão buscando aquela liberdade libertina por meio de mente corrompida, e podem com isso intensificar o sofrimento. Seguindo pelo caminho do pecado, seguindo e gerando sofrimento para si mesmo, e portanto, as pessoas por vezes são cúmplices, patrocinadores das suas dores, e tem um alto sofrimento que foi autoimposto. E eu queria despertar isso em vocês, estarem atentos a isso. A vida, queridos, é cheia de sofrimento, e a Bíblia ensina a lidar com isso. Se crentes somos, podemos evitar parte desse sofrimento aqui. Alguma coisa a gente pode melhorar, alguma coisa a gente pode amenizar. Já falamos um pouco sobre a alegria celeste numa pregação anterior. Como diz em 1 Timóteo 6,10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem ao dinheiro, e é só um exemplo do dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Isso aí é contrário à alegria celeste. A própria pessoa planta e semeia o seu sofrimento. Atormentaram-se a si mesma, pela sua própria obra de pecador, a pessoa é prejudicada, e muitas das vezes não consegue ver isso. Eu estou semeando ali o sofrimento, e você está colhendo. Muitos vão atrás da escravidão do pecado, e com aquele aspecto de liberdade, sabe, de ir atrás do pecado, vão sendo na verdade ou estão indo em busca de uma independência deformada, talvez até querendo imitar aquela sombria onipotência de Deus, que o diabo propôs para Eva, dizendo assim: sereis como Deus, eu posso fazer tudo, e sereis como Deus naquele entendimento, posso fazer tudo. E aí, fugindo do Senhor, eles vão no caminho do pecado, no abismo da morte. Com isso vem medo, tristeza, pânico, e quantas derivadas vocês quiserem a respeito disso. Agostinho, em suas confissões, diz assim: mas tu, falando para Deus, tu vingas o que os homens
cometem contra si mesmos. De modo que quando pecam contra ti, eles agem perversamente contra a sua própria alma. E a própria iniquidade se ilude a si mesma, corrompendo-se e pervertendo a natureza deles, que tu criaste e ordenaste. Ou pelo uso excessivo do que é permitido, ou por paixões vergonhosas, trocando relações naturais por outras, contrárias à natureza. Isso nos lembra Romanos 1, 26. E aí Romanos 1, 26 a 32, Paulo vai dizer assim, que receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. E esse castigo merecido é sofrimento. E as pessoas atormentam a si mesmas pelas suas escolhas, numa disposição mental reprovável, praticando, tá certo? O que não deviam. Praticando o quê? Muita injustiça, praticando muita maldade, praticando muita ganância, praticando uma depravação tal, praticando muita inveja, praticando homicídio, rivalidades, praticando engano e malícia, sendo bisbilhoteiros. E aí você vê isso hoje. As injustiças trazem ou não trazem sofrimento? Demais. A ganância, tudo é dinheiro, traz ou não traz sofrimento? Muito. A depravação que você hoje vê publicada em anúncios, revistas, filmes, Netflix, YouTube, aquela moderna e pública imoralidade sem pudor nenhuma, e tudo colocado de uma forma relativa, muita calúnia, as pessoas tornando-se inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, sempre tem uma criatividade para pecar de forma diferente. Isso vai trazer sofrimento ou não vai, irmãos? Como se não bastasse, o homem vai criando várias formas de sofrer. Desobediente aos pais, caluniadores e fofoca, mentiras. E Paulo vai dizendo, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Completamente insensatos, irmãos. Um irmão psicólogo nosso mandou umas publicações que estavam no Instagram. E diz assim, umas frases: fuja de pessoas que façam você questionar se é uma pessoa boa. Rapaz, você não devia estar aqui dentro da igreja se você é crente. Porque a depravação do ser humano, ela é bíblica. Somos depravados. E a Bíblia está o tempo todo fazendo você questionar, olhar a trave no seu olho e o cisco no olho do seu irmão. E todos nós somos nivelados, não tem ninguém bonzinho na terra. Existem os malzinhos justificados por Jesus e os malzinhos não justificados que estão indo para o inferno. Mas não tem ninguém bonzinho. Outra frase, tem gente que não vale o ranço que pegamos dela. Ah, que ambiente maravilhoso, né? Que amor, é a frase. Aquilo que Jesus falou, amem os seus inimigos, morrem. Isso é o quê? É o que Paulo falou, sem amor pela família. E já temos filhos que não amam os pais, já tem livros publicados de mães que não amam filhos, tá bom? E tinha mais frase na rede social: a maior instituição abusiva normalizada é a família. Está lá, irmãos, no Instagram. Depois vocês querem que os filhos amem os pais. É isso que eles veem, é isso que é ensinado. Tem mais frase: não é errado cortar laços familiares tóxicos. Do ponto de vista do egoísta e do vitimista, do que se acha bonzinho,
Tudo que não é conforme os seus desejos pessoais, que não cede aos seus caprichos ou desejos egoístas, será tóxico. Será tóxico. E aí vocês vão vendo como é que a coisa vai indo. Eu vou postar o link depois no pessoal da célula, para o pessoal ver mais algumas coisas, algumas matérias. Uma pesquisa britânica dedicada ao distanciamento familiar diz que esse fenômeno atinge 1 a cada 5 famílias no Reino Unido. Pesquisadores acadêmicos e terapeutas da Austrália e do Canadá afirmaram que vem observando uma epidemia silenciosa de rompimentos familiares, com o aumento do individualismo no mundo, e muitos especialistas acreditam que rompimento entre pais e filhos seguirão acontecendo. A previsão é de que ficará pior. Os especialistas dizem que os relacionamentos familiares serão baseados mais em buscar felicidade e crescimento pessoal e menos ênfase nas obrigações e responsabilidades. Está vendo? Eu concluo o seguinte, irmãos. Foi buscando, certo? Resolver um problema para o seu sofrimento, para a sua crise, buscando aquela felicidade e alívio, que muitos dos homens hoje tornaram-se assassinos em séries, porque ele precisa matar alguém para se sentir feliz. Ladrões, corruptos, viciados, sem amor pela família, como Paulo fala. Esse é o tipo de proposta que o mundo tem colocado. Fazendo um curso de suicídio lá, um curso sobre prevenção ao suicídio, não suicídio, né? Senão está aprendendo a morrer, pastor? Não é isso não. Um curso de prevenção ao suicídio diz lá que um dos fatores protetivos é o relacionamento familiar. No entanto, nos sites que a gente vê nas publicações na rede social, corte o vínculo familiar. É uma loucura isso, né? Então, queridos, são implacáveis. E você vê de forma como eles são implacáveis no posicionamento deles. São ou não são? São intolerantes, ou para aqueles mais moderninhos, muitos cancelamentos, é ou não é? Fui cancelado. E muitas das vezes sem ouvir os dois lados, sem misericórdia nenhuma. E no versículo 32, vai dizendo assim: tem os práticos, aqueles que atormentam-se a si mesmos e merecem a morte, que a Bíblia vai dizer, as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Mas também temos os teóricos, aqueles que não praticam, ou aqueles que são isentos, ou os que se dizem imunes, ou aqueles que só fazem artigos, certo? Das publicações contrárias à fé, ou aqueles que falam, olha, não, eu não sou nem contra, nem a favor, muito pelo contrário. O versículo diz, também aprovam aqueles que as praticam. Olha, eu não faço, mas por mim tudo bem. Todos estão dentro do balaio lá de Romanos 1:27, que Paulo diz, receber em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então você, ser um isentão, só um teórico, não se opor, ou só, não, deixa eles fazerem o que querem, ou você que é praticante disso, todos estão dentro de Romanos 1:27, recebendo castigos pela sua perversão e sofrendo, plantando e semeando sofrimento, atormentando-se a si mesmos. E observe o declínio social hoje, seja você um prático ou um teórico, seja um isento ou um defensor, o mundo caminha numa jornada de sofrimento e de dor por conta disso. Por estarmos dentro do mundo, embora a gente não pertença a ele, que estamos com a cabeça no reino, todos nós estamos sofrendo a consequência disso aí. E eu espero que você, crente, não esteja sendo um semeador disso. Gálatas 6:7 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também vai colher, e estamos colhendo.
das colheitas da semente do sofrimento, plantadas aí na sua individualidade, você sozinho, desses sofrimentos, o crente pode estar livre. E não precisa endossar. Por quê? Porque você não apoia esse tipo de conduta, nem se solidariza. E já que você não faz isso, você não zomba de Deus, porque está praticando a santificação e em sua progressão de fé. E a Ana orando, lembrei falando que pedras, que as pessoas lançam na gente na sua oração, e por meio dessa dor aí a gente vai ter algumas cicatrizes, irmãos, porque eles são implacáveis, implacáveis. Então temos que sofrer de forma diferente, temos que sofrer, porque os nossos sofrimentos têm que produzir marcas, mas marcas e cicatrizes da evidência da nossa santidade e da rejeição do mundo ao nosso estilo de vida, e não marcas e cicatrizes frutos da nossa zombaria pecaminosa. Seja, meu irmão, o sal forte na terra, aquele sabor santo da vida cristã, que vai impregnar e manifestar um aroma novo para essa sociedade. E com isso, vamos ter algumas marcas, cicatrizes, mas de louvor e que geram glória ao Senhor. Isso é um sofrimento piedoso, um sofrimento semelhante a Jesus Cristo. Assim como razões de sofrimento são por vezes muito diferentes da do ímpio no cristão, a forma como respondemos ao sofrimento é diferente da forma como o mundo responde, é contrastante, é gritante. E a nossa piedade tem que ser uma resposta diferente ao mundo diante do sofrimento. E certamente algumas aflições vão nos abater, Semana passada foi uma semana cheia. Semana passada, porque o mundo é assim, cheio de aflição, de dor. Fomos socorrer pessoas que tiveram problemas de saúde na madrugada. Aí passado um dia, chega a mensagem que um amigo nosso, o filho tinha se matado, uma dor violenta. E como é que você responde a isso? E essas famílias, como é que respondem a esse tipo de sofrimento? Nós, cristãos, tiramos o ânimo da palavra de Deus. Portanto, o crente verdadeiro deve ser piedoso e se afastar de um sofrimento cruel e mundano. Mateus 5, 43 a 44 diz: amem e orem por seus adversários. Então seus adversários farão você sofrer, não farão? Farão. E como é que você vai responder esse sofrimento? Orando por ele. Então você pode ser um sofredor perverso se não fizer isso. Ah, fui injustiçado. Pode ter sido injustiçado, mas está tão perverso quanto o diabo. Devemos sofrer como 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que vai dizer, ou seja, que o amor é paciente. Vamos sofrer, mas com amor, sendo paciente, não murmurando, dizendo que o amor é bondoso, ou seja, sofrendo, trata com apreço, com estima, com consideração, não inveja, não se vangloria quando está sofrendo. Olha, o meu sofrimento é pior que o seu. Sabe aquela concorrência de quem sofre mais? Ah, você não sabe? Olha, eu estou com câncer. Ah, você nem sabe, já tive 2. Não é isso.
não procura os seus interesses, sofrendo não é egoísta, não olha exclusivamente para o seu umbigo, nega a sua dor e ainda olha para o sofrimento do outro. Não se ira facilmente, sofrendo, não perde a cabeça, é manso, não guarda rancor, sofrendo, responde ainda com certo carinho, com certa deferência. E no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diferente da distorção do mundo. Porque o cristão que ama, sofre e sofrendo suporta. Temos que ter piedade no nosso relacionamento com Deus também. Uma forma piedosa de se relacionar com Deus quando as situações vão acontecendo. O que pensar de Deus quando você está atribulado? Quando tem aquela perda, quando você perde alguém, um ente, um amigo, um querido, a sua saúde. O que faz você, o que pensa, o que você pensa, o que você processa sobre Deus quando isso acontece? A minha sugestão é você parafrasear a palavra de Deus, orar sobre ela, porque a carne é fraca, e devemos orar sobre a palavra para mudar os nossos pensamentos, para não entrar na tentação e não cair nela. Salmo 119, 75, o salmista diz assim: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste. Pode ser um castigo do Senhor. Mas no versículo 76, seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. O consolo, por vezes, está nessa segurança de que Deus o ama. Salmo 57, 1 diz: em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei às sombras das tuas asas, até que passe o perigo. Então, sobre a palavra, no relacionamento do Senhor, é que temos que ter refúgio para os dias ruins que vão acontecer. Quando o perigo sobrevir, olha, com a guerra atual ali na Ucrânia, muitos são refugiados, e só no Brasil temos quase 500 mil de vistos humanitários. É muita gente. E refugiados vão para um país onde eles acreditam que vão ter paz, acolhimento, é ou não é? Ninguém sai de um país de guerra e vai para o outro de guerra. Não, ele vai para um lugar melhor, tendo opção. E eles confiam que lá vão estar seguros. Da mesma forma deve ser a vida piedosa de vocês. Confiando em oração no Senhor, confiando e meditando sobre o reino de Deus, sobre as promessas do Senhor. É lá que você vai colocar o seu coração para encontrar paz. Tem um poema de Davi que diz assim, Salmo 55, de 1 a 8. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ele está sofrendo. Ouve e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Alguém já ouviu falar de uma tal de síndrome de pensamento acelerado? Foi inaugurada agora há pouco tempo. Tá bom? Então, os meus pensamentos me perturbam. Qual era o que perturbava Davi ali? Era o quê? Seus pensamentos. E o resultado? Estou atordoado. E aí no versículo 3, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria, ou seja, opressão dos ímpios, diante das circunstâncias, das incertezas, dos pensamentos, pois eles aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, coração batendo diferente, uma tal de taquicardia, já viu? Síndrome do pânico, inaugurada agora há pouco tempo também, coração acelerado. Os pavores da morte me assaltam. É novo também isso aí. Temor e tremor me dominam. Lembra alguma coisa isso? O medo tomou conta de mim.
Isso não é artigo científico não, tá, irmãos? Isso é a palavra de Deus, descrevendo o interior e como o homem pode ficar. Então eu disse: quem dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. E o que fazer quando isso acontece? Então, no versículos 16 e 17 desse mesmo Salmo, no versículo de 22 a 23, Davi fala: eu, porém, ele diz, clamo a Deus. O Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado. E Ele ouve a minha voz. Eu vou chorar, chore, é tempo de sofrer mesmo. É para chorar. No versículo 22, entregue as suas preocupações. O que fazer? Entregue as suas preocupações ao Senhor. E quem vai resolver? E Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. No versículo 23, na parte B, quanto a mim, porém, confio em Ti. O que eu faço, pastor? Memorize esses 4 versículos na sua vida. Memorize, decore. Fale, repita, coloque em letras garrafais no seu quarto, na sua sala, no seu carro. E quando vir, faça como Davi, ore sobre a palavra. É só isso, é só isso. Eu tenho certeza que com vocês que vão andar, o teu conselheiro vai dizer alguma coisa para você fazer. E você vai fazer o que o seu conselheiro está falando. Mas quando a Bíblia aconselha, você duvida. Concluindo, irmãos, há um sofrimento sim que é disciplinar do Senhor. Tem, alguns são disciplinares. Você se desviou da fé, você pecou. Depois da longanimidade do Senhor, certamente haverá um sofrimento que vamos denominar aqui de sofrimento disciplinador do Senhor. Tem estes. Provérbios 5:3, de 5 a 8 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não só quando tudo vai bem, em todos os seus caminhos. Está mal? Busca reconhecer o Senhor, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Então, não evitar o mal, portar-se conforme o seu jeito, a sua maneira, estribar-se no seu próprio conhecimento, pode, de certa forma, prejudicar a sua saúde física, doendo o corpo, vigor, dor nos ossos. Todos? Não, mas pode ser que em alguns casos sim. Provérbios 3, versículos 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quando pecou, se você estava errado, Deus vai dar um puxãozinho de orelha. Faz parte. É a vitamina do crescimento, entenderam, irmãos? Vocês vão crescer, vão amadurecer. Vai doer um pouquinho, mas é para aperfeiçoar, é para melhorar. E no versículo 12, pois o Senhor disciplina quem ama, então faz parte de adquirir reflexos da fé, aquele puxãozinho na orelha. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, Deus deseja o seu bem. E eu vou dizer para você, o sofrimento disciplinar do Senhor o poupará
de sofrimentos muito maiores causados por você mesmo. Confie. Como o piedoso deve compreender o seu sofrimento? Eu vou trazer 5 compreensões para vocês. 1. Quanto à percepção particular do sofrimento, a sua opinião própria, ali o seu jeito, ela é legítima. Em 2 Coríntios 1:8, Paulo falou: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Não. Na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Já viu aquela situação que você fala, vou morrer? Já viu isso? Então, quem já passou por isso, né? Vou morrer. Todo mundo que já teve algum acidente, né? Alguma coisa, já pensou, vou morrer. Eu lembro uma vez, no meu primeiro vou morrer, que eu me lembro, né? Os outros vão morrer, minha mãe que lembra. Que eu caí na água e foi lá e me salvaram. Eu lembro que eu pulei uma cerca. Quando eu pulei uma cerca, tinha um boi bravo, rapaz. Estava a 5 metros de distância. Quando eu vi aquele... Eu tinha 12 anos de idade, 11 anos. Quando eu olhei aquele boi, eu fiz a oração: Senhor, eu te entrego a minha alma. Na hora pensei assim, vou morrer. Aí, rapaz, naquele mesmo instante chegou um cachorro, não sei de onde. Aí ficou entre eu e o boi. E hoje eu estou aqui para falar com vocês. Mas eu lembro do meu primeiro vou morrer. E Paulo chegou nesse limite. Além da... Senhor, eu não aguento. A gente chega nesse limite. Eu não aguento mais o sofrimento. É legítimo pensar isso. Eu estou a ponto de não suportar. Talvez o próprio Paulo tenha dito isso aqui. Acho que eu não vou aguentar. E quantos de nós estamos passando por isso agora? É legítimo você pensar isso. Não é um exagero. Segundo ponto, quanto à verdade bíblica, a esse sofrimento, o que está acontecendo? 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então é comum. O que está acontecendo com você não é sobrenatural, acontece com todo mundo. Não, mas você não sabe o que eu estou passando. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então você pode pensar que não está apto para suportar, que não irá suportar, mas não pense e não duvide da fidelidade de Deus em cuidar de você nesse momento. Deus é fiel. E quando vocês forem tentados, provados, Ele lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. E vão suportar. E se eu morrer? Morreu, mas vai para a glória. Não vai perder a salvação. 3. Todo sofrimento foi autorizado. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você, dentro do seu sofrimento, não escapou ao olhar do Senhor. 4. Seu sofrimento tem limite. Em Jó 1:12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu não estou dizendo que, então Deus, o diabo não pode me tocar. Não, para Jó o limite naquele tempo foi este. Eu não sei qual é o tempo, o limite que o Senhor colocou na vida de cada um. 5. Deus está supervisionando. O seu sofrimento está sendo supervisionado por Deus. Em Jó 2:6 disse, o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então, irmãos, em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar,
de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Está escrito, para vermos como funciona, para entendermos como devemos agir, se igual ou de forma diferente ao que está escrito. Os exemplos estão lá na Bíblia. Não é inédito, não é só com você. Agora, se você está sem Jesus, pode ser que a razão do sofrimento nem sempre pode ser removida. Mas uma esperança não falta àqueles que estão com Cristo. Jesus sempre estará com a sua graça, lhe fortalecendo e lhe capacitando. Sempre, sempre e sempre. Agora, se você não tem Jesus, você está sozinho no seu sofrimento. Eu sinto muito. Mas o cristão não sofre na solidão. Tem irmãos, tem igreja, tem o Senhor Jesus. Preocupações e esperanças, Marcos 4, 19 a 20 diz: mas quando chegam as preocupações dessa vida, quando vêm os enganos da riqueza e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-se infrutíferas. Preocupações, respostas, porque a palavra de Deus não frutifica na sua vida, é isso aqui. Ah, mas eu leio, mas talvez a sua cabeça está mais pensando nos problemas da vida, querendo maior riqueza, querendo outras coisas do que se debruçar sobre a palavra. E no versículo 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam, ah, que legal, que bonito, que bacana isso que você falou. Porém, o cristão já não está mais com a esperança onde? Nas preocupações da vida, como diz o versículo. Já não está mais no engano das riquezas, e nem querendo e ansiando por outras coisas. E vão dando colheita de 30, 60, 100 por um. 2 Coríntios 4,17 nos diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos aqui, irmãos, o crente pode entender que o sofrimento que você está passando aqui está gerando uma glória eterna que não compreendemos. Sofrimentos sem Cristo geram apenas mais sofrimentos aqui na terra e para a eternidade. Sofrimento para aqueles que estão em Cristo gera glória e atenua a dor aqui presente. Seja fiel a Deus, seja fiel. Os frutos que você vai ver, talvez não vai estar nos olhos daqueles que vão ver o que está acontecendo. Mantendo-se fiel, talvez o público não vai reagir da forma adequada à sua fidelidade. Sendo fiel a Deus, talvez não vai aumentar o número de likes da sua vida ou de seguidores. Mas seja fiel ao Senhor, porque está gerando glória na eternidade. Um conselho a vocês que têm Jesus, Gálatas 6,17. Paulo diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas que tem no seu corpo? São marcas que glorificam o Senhor Jesus? Quais são as marcas que tem na sua alma? Quais são os traumas? Ah, eu tenho trauma, mas esses traumas glorificam o Senhor Jesus? Agora mesmo, irmãos, tem missionários nossos com cicatrizes na cabeça, com cortes nas costas. Tem missionários nossos sendo violentados e missionárias nossas sendo estupradas.
Eu não estou sendo aqui figurativo, eu estou sendo literal. Depois vocês pesquisam os sites aí de portas abertas. E o que eu faço? São traumas, dores, marcas e cicatrizes que têm peso na glória e glorificam ao Senhor. Até o Senhor Jesus. Senhor Jesus, veja aqui as marcas. Não foi Ele que fez. Os homens o fizeram porque Ele foi fiel. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos com cabelos brancos, rugas, envelhecimento, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E o diabo, por vezes, nos impedirá. 1 Tessalonicenses 2,18 diz, quisemos ir visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Tem uma luta, tem uma batalha. E cuidado, irmãos, com o entendimento intelectual, sem aquela convicção da morte, sem aquele entendimento da ressurreição de Jesus Cristo, porque isso faz toda a diferença no seu meditar da palavra de Deus. Marcos 4, 16 a 17, outras, ainda continuando, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surgem a tribulação, quando surgem a perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. Senão é uma Bíblia moralista para você, se você não crê nessa palavra do Senhor Jesus. E que palavra? João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele não disse que não vamos morrer, ele falou, talvez alguns vão morrer, mas ele garantiu, morrendo vocês viverão. É assim que se lê a Bíblia. Vamos colocar de pé, vamos orar. Curva a sua cabeça, pense aí nas suas reflexões, as suas dores, os seus traumas, as suas marcas, as suas cicatrizes. Elas devem glorificar ao Senhor. Se não são, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Não há segurança nesse mundo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço pela nossa igreja, pelas nossas vidas, muitos estão procurando segurança. Eu sei que tem homens e mulheres aqui, ó Pai, buscando realmente a segurança das coisas, ó Deus, mas eu sei que ela não existe. Depois que o pecado entrou no mundo, isso se foi. Pai, abra os olhos da fé da nossa igreja, para que perceba que a tão sonhada segurança, a tão desejada estabilidade, ó Pai, mesmo antes da queda, sempre esteve no relacionamento com o Senhor, ó Deus. Ajuda, ó Deus, o meu irmão, a minha irmã aqui presente, a estribar a sua vida, a estribar o seu conhecimento, a realmente depositar a sua vontade, conforme os entendimentos da tua palavra, ó Pai, não em ideias, não em emoções, ó Deus, e que a partir de hoje venham considerar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções, à luz da palavra de Deus, e vindo, ó Senhor, depois disso, superando o sofrimento, ó Pai, e a dor, em nome de Jesus. A tribulação, a perseguição, aquela coisa, aquela angústia, ó Pai, por causa da palavra, ó Deus, que eles permaneçam firmes em nome de Jesus, inabaláveis, inabaláveis em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até aqui a palavra, que Deus abençoe. Eu vou dar uma palavra de esperança para vocês, olhando para o passado.
Em Hebreus 11, no versículo 35 a 40, diz: houve mulheres, pela ressurreição, tiveram de volta a vida dos seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertos para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, e o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, vagaram pelos montes, vagaram pelas cavernas, vagaram pelas grutas, não tinham casas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco, não é sozinho, com vocês aqui, com nós, presente, fossem eles aperfeiçoados. Igreja Batista Manaim, espero que sejamos indignos para o mundo, e sofrendo, venhamos considerar dignos de ser humilhados por causa do bom nome de Jesus. E como diz em Isaías: antes mesmo que me chamem, eu atenderei, e antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei, diz o Senhor. Assim seja, que Deus abençoe, queridos. Vamos orar. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo no interior, por meio da palavra de Deus, esteja dando forças nas crises para cada um de nós. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o suporte, o poder, a capacitação estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana, irmãos. Até mais. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!